E para falar conosco, é claro, nós convidamos o nosso querido pastor Arival. Já quero dar bom dia para o pastor. Bom dia, pastor. Bom dia, Lídia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Nós queremos agradecer a Deus por esse novo espaço. São 4 estúdios novos, né? Graças a Deus, a nossa TV IPP está crescendo. É uma TV missionária. O nosso propósito é levar o Evangelho aos 4 cantos do mundo, né? Nós temos os 5 continentes, mas nós temos o 6º continente, que é o continente das redes sociais, que junta aí bilhões de pessoas no mundo inteiro, e é a forma que nós estamos encontrando para levar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade, pastor. E é uma bênção, né? E a gente agradece Sim. ao Senhor todo o apoio, toda essa visão, que a gente pode ser um instrumento nas mãos, graças à visão que Deus dá para o Senhor, né? Obrigada, pastor. E vamos começar começar o mês de fevereiro, então, com todas essas novidades sobre as promessas de Deus. O Senhor fala muito sobre isso, né, pastor? Sim, eu estou aberto aí para a gente conversar. Qual é a importância, pastor? Por que a gente deve orar nas promessas de Deus? Qual a importância das promessas de Deus, pastor? Veja bem, a base teológica das promessas de Deus, a base está relacionada com a aliança de Deus, né? A igreja é o povo da aliança. Nós nos relacionamos com Deus através da aliança da graça. E o que é a aliança da graça? É um contrato com um feixe de promessas, com um conjunto de promessas. Então, se eu creio nessas promessas e se eu vivo essas promessas, então eu estou desfrutando desse relacionamento com Deus dentro da esfera da nova aliança. É verdade. Pastor, esse assunto é muito interessante, muito bom. E eu vou fazer várias perguntas logo para o senhor. Antes, eu quero só dar um recado muito importante para quem está assistindo a gente, tá? Pois não. Para você que está assistindo a gente e que agora eu quero falar de uma super novidade para você que ama decoração e, por isso, está à procura de uma tinta de qualidade. Isso mesmo. Se você está pensando em dar um novo visual para sua casa, as tintas da Quali Vinil são indispensáveis na sua lista. Nunca foi tão fácil personalizar as cores da sua casa, do seu quarto, da sua igreja, enfim, qualquer ambiente que você deseja dar um toque novo, a Quali Vinil pode deixar do jeitinho que você sempre imaginou. E além de uma excelente qualidade, as tintas da Quali Vinil estão em todo lugar. Os produtos com certeza estão disponíveis numa loja bem pertinho de você. Inspire-se, transforme, decore, use Quali Vinil. É isso aí, muito bom, né, pastor? Continuando aqui. Sim, eu queria aproveitar aí que você falou da Quali Vinil. Eu participei, né, da criação, alguns anos atrás. Eu fui testemunha de quando surgiu essa tinta, né, de um amigo nosso, o presbítero Gerson, hoje tocado pelos seus filhos. De fato, é uma tinta muito boa, é uma tinta de qualidade, é uma empresa que está crescendo, é um produto que está crescendo no mercado. E há um aspecto muito interessante nessa empresa, Quali Vinil, que eu digo que é a melhor tinta do Brasil, né? É que eles têm uma visão missionária, né? É verdade. Agora mesmo eles são parceiros nossos aqui, para que não somente eles vendam os produtos que são de extrema qualidade, mas também que eles nos apoiem, né, nesse ministério maravilhoso de levar o Evangelho a todas as nações. Muito obrigado aos proprietários da Quali Vinil, aos funcionários. Vocês são alvos da nossa oração, do nosso carinho, do nosso amor. É verdade, pastor. E é interessante que eles conseguem chegar na cor que a pessoa desejar, né? É interessante demais, muito bom, muito bom. Pastor, voltando a conversar, então, sobre as promessas de Deus, o senhor falou que é uma aliança, né? Muito interessante. E onde a gente pode encontrar essas promessas de Deus? Veja bem, há promessas que estão no Antigo Testamento, que já foram cumpridas, principalmente aquelas promessas que se referem a Jesus Cristo, né? Porque ele veio e cumpriu todas as promessas. Mas quando nós falamos em promessas, hoje nós, olhando para a Bíblia, nós temos muitas promessas que foram feitas no Antigo Testamento e no Novo Testamento para o povo de Deus. Então,
Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, diz que todas as promessas de Deus têm o sim em Jesus Cristo. Então, quem está em Jesus Cristo, quem é uma nova criatura, então pode se apropriar dessas promessas. Por exemplo, né? Jesus diz lá em Mateus capítulo 28, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, essa é uma promessa para nós hoje, né? Então, quando você se sente solitário, quando você se sente desanimado, quando você que é missionário, que está aí na frente de batalha, porque essa promessa está no contexto da grande comissão, você, quando ouve essa promessa, você pode orar e se apropriar dela, né? E dizer, Cristo está comigo, Ele me enviou, mas Ele está comigo. Agora, Lídia, a grande questão que a gente precisa aprender, isso é uma coisa que a gente tem ensinado aqui na Igreja de Pinheiros, é uma prática que vem da antiguidade, né, dos crentes do passado. Se você vai para o Antigo Testamento, né, os Davi, né, os reis, os crentes do Antigo Testamento, todos eles oravam a Deus, né, baseados nessas promessas da aliança, né? E nós, como cristãos, devemos fazer isso, né? Charles Spurgeon, ele diz uma coisa muito interessante, ele era uma pessoa que gostava e que motivava a orar, né? Ele dizia que nós devemos acordar, né, com a promessa de manhã e dormir com a promessa à noite. O orvalho da manhã e o orvalho da noite. Os puritanos também, os reformadores, né? E é uma coisa muito interessante, porque quando você ora uma promessa de Deus, a resposta para aquela promessa já está ali, né? Quando Deus diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, está garantido. Então, o que eu tenho que fazer? É buscar, porque Ele já disse que Ele será achado. Então, quando você ora em cima dessa promessa, você tem a certeza que Deus, o Deus que não pode mentir, o Deus que não mente, já está garantindo que Ele será achado. E ele deve ter uma alegria em cumprir as promessas dele, Sim, né, pastor? sim, sim. E são muitas promessas, né, pastor? A gente vê assim que são quantas promessas? Daria para contar? É difícil, né? Aliás, um grande comentarista bíblico inglês, ele diz que a igreja, ela sobrevive por causa das promessas de Deus. Olha só. Né? Você vê a promessa que nós temos, que é a última das promessas que será cumprida, a última, né? Que é a promessa da segunda vinda de Cristo. E a própria Bíblia diz que nós devemos orar essa promessa, dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, a Bíblia, ela nos estimula, ela nos motiva, ela nos ordena a orar as promessas de Deus, né? E Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, Lídia, que existe uma promessa de Deus para cada problema do cristão. Olha, é isso que eu ia falar agora. Se você está ansioso ou ansiosa, tem uma promessa de Deus para isso. Olha que benção. Se você está triste, se você está desanimado, se você está desorientado, se você está em pecado, se você está desviado, né? Se você tem problemas dentro da sua família, há promessas de Deus, né? Há promessas de Deus para todas as áreas da nossa vida, para todos os problemas que nós enfrentamos na vida cristã. Então, é maravilhoso, por exemplo, quando você pega uma situação como nós estamos vivendo no Brasil hoje, né? Um tempo difícil, né? E lá em 2 Crônicas 7,14, essa promessa foi feita imediatamente assim a Salomão, na inauguração do templo, mas está lá, Deus diz assim, se eu cerrar os céus, se eu mandar a peste, né, se eu mandar a escassez, a fome, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, né, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, por exemplo, hoje nós podemos pegar essa promessa como igreja, povo de Deus, e orar para que Deus cure o nosso país, para que Deus sare a nossa nação. E eu vou dizer para você,
o que acontece na nação depende muito da condição espiritual do povo de Deus. Né? Então, se nós nos quebrantarmos, se nós levarmos essa promessa a sério, pode ter certeza que Deus vai mudar. E eu creio que já está mudando o nosso país. Né? Nós estamos numa fase de transição, nós estamos numa fase assim, com essa pandemia, de muita angústia, de peste, de desarmonia, de muita beligerância, de muita, eu diria assim, antagonismo, né? De muito radicalismo nas discussões. Então, eu creio que essa promessa é uma promessa para nós hoje no Brasil. Né? Essa promessa de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E isso tem muito a ver também com o que foi tão falado na Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual, né, pastor? De orar, de buscar, de jejuar. Eu queria que o senhor comentasse da importância de termos hábitos também de meditar nas promessas de Deus, né? Essa palavra meditar é muito importante. É tanto que eu escrevi um segundo livreto, um segundo devocional, são 365 devocionais, e nessas 365, o primeiro livro é Orando as Promessas, o segundo livro é Orando e Meditando nas Promessas de Deus. É muito importante você estudar a Bíblia nos detalhes. Né? Se você pegar o Salmo 1, o Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ler a Bíblia é uma coisa. Tem muita gente que diz, olha, eu já li a Bíblia 10 vezes, 5 vezes. Ler é uma coisa. Meditar é outra. A palavra meditar na linguagem do Antigo Testamento, é como se você fizesse como o animal, a vaca, que coloca o capim na boca e faz aquele processo de ruminação. Ruminação. É mais ou menos o seguinte, a palavra é o alimento. A meditação é o processo digestivo. Olha só. Você come, mas você só é alimentado, você só é nutrido se houver o processo digestivo. E os puritanos diziam que o processo digestivo é a meditação. Né? E você pode observar que quando Deus diz para Josué, né, medita nessas coisas, né? Medita na palavra. Josué capítulo 1, versos 7, 8 e 9, está lá claramente. Na Bíblia, quando se fala em estudar a palavra, está implícito, em primeiro lugar, essa questão da meditação. Né? Davi dizia assim, né, no Salmo 119, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Então, o que Davi está dizendo ali é que a palavra de Deus ela está cheia de maravilhas, e essas maravilhas estão ocultas, elas estão além da mera letra. Então ele diz, desvenda, Senhor, os meus olhos para que eu possa ver. Então, a ideia é você pegar um versículo, né, e ficar meditando naquele versículo, palavra por palavra, você estudar o contexto daquele versículo. Então, isso é meditar, é ruminar, é mastigar, né, a palavra de Deus. Então, essa é uma prática, né, que vem... que é orientada pela palavra de Deus e que deve ser praticada pela igreja hoje. Nós precisamos restaurar essa questão da meditação bíblica. Né? Quando as pessoas falam em meditação aí nas religiões orientais, eles falam da meditação mental, né? Do esvaziar, do procurar dentro de si mesmo. Não é assim. Né? Não existe meditação no vácuo, no vazio. Né? Você tem que meditar na palavra. Então, você pega o texto bíblico e medita. E fica ali residindo, né, meditando. E Deus vai falando com você ali. Deus vai mostrando coisas extraordinárias para você naquela promessa.
É verdade, pastor. E eu quero até indicar esse combo que o senhor fez aqui, que o senhor escreveu, né? Que são 3 livros. Gente, é muito bom. E um é Orando as Promessas de Deus, né? O outro é Meditando nas Promessas de Deus, isso que o pastor acabou de falar. E o terceiro, Orando e Meditando os Salmos. Olha só que bênção, isso aqui tem... Esse combo é maravilhoso, né, pastor? Que nem o senhor falou uma vez aqui, nem Daniel, para orar de manhã, de tarde, de noite. Mas voltando, pastor, sobre meditar nas promessas, isso que o senhor falou de tem gente que busca fora, joga fora, eu queria perguntar se existe alguma promessa fora da Bíblia? Alguma promessa de Deus extra Bíblia, fora da Bíblia? Não, não. De jeito nenhum. De Deus, jeito nenhum, né? Deus, ele fala conosco pelas Escrituras Sagradas, né? Eu acho que já houve a plenitude da revelação, o cânon bíblico está fechado, não existem novas revelações assim como as pessoas querem para colocar como adendo às Escrituras Sagradas. A meditação é no texto bíblico, é na palavra de Deus, né? Tem muita gente que estuda, mas não medita, né? Estudar é você fazer uma boa exegese, é procurar aplicar as regras da hermenêutica, isso é estudar o texto. E nós temos aí muitos pastores, muitos professores que fazem isso de uma forma hábil, porque tem o chamado, tem o dom para isso, né? Mas a meditação é diferente. A meditação, ela vai além da mera letra, né? Aliás, Spurgeon, ele dizia o seguinte, que a Bíblia é como se fosse uma farmácia. E as promessas de Deus, como os remédios que estão ali na prateleira da farmácia. Então, quando você tem um problema, você tem alguma necessidade, você vai nas Escrituras, que é a farmácia, e lá você pega o remédio, né, que é uma promessa de Deus. Então, há também, Lúdia, uma coisa que é muito importante, que os puritanos faziam, os reformadores faziam, né? É você pegar os temas bíblicos. Por exemplo, nós podemos pegar os nomes de Deus e meditar. Então, você vai pegar Elohim, né? E você vai estudar o que significa esse nome, o Deus Todo-Poderoso, né? Jeová, Yahvé Elohim, né? Que é o Deus Todo-Poderoso, mas, ao mesmo tempo, o Deus da aliança. É o Shaddai. Aí você pega todos os nomes de Deus, você pode meditar nisso. Você pode meditar, por exemplo, nos atributos de Deus. Então, você pega, por exemplo, a imutabilidade de Deus, a infinitude de Deus, a onipotência, a onipresença, a onisciência. Você pode pegar os atributos morais de Deus, né? Bondade, misericórdia, justiça, amor. E você ir para a Bíblia e pegar os versículos e as promessas que estão, né? E você meditar nisso, né? Então, isso é muito importante. Existiram 2 irmãos na Inglaterra, né? Os irmãos Erskine, que eles diziam que o Evangelho é o Evangelho da promessa. E eles, praticamente, durante o ministério deles, eles pregavam muito só sobre as promessas de Deus. Porque eles entendiam que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é o Evangelho da promessa. Promessa da salvação, promessa da vida eterna, promessa de consolação. Claro, nem tudo você pode exagerar, né? Mas eles abençoaram a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas foram salvas pelo trabalho de pregação desses 2 grandes pastores, né, na Inglaterra. E eles fizeram escola, né? Há muitos que fazem isso. Agora, eu não sei, você tem pouco tempo de convertida, né? Quantos anos? 10 anos. 10 anos, né? Mas, Lídia, no passado, né, eu me lembro quando eu era criança, sempre na nossa casa, na casa da minha avó principalmente, existia uma caixinha com as promessas, versículos cortados de promessas, né? Sim. O pessoal, até uns em forma de gozação, disse que aquilo era o horóscopo do crente, né? O crente todo dia pegava, não tem nada, não é horóscopo nenhum. Uma das melhores coisas da nossa vida pessoal
na nossa vida devocional, é quando você inicia o dia, você pega uma promessa de Deus, e você fica com aquela promessa meditando, pensando, orando, certo? Aliás, já disse um grande, o Thomas Watson, ele diz assim que a primeira pessoa que ele quer ouvir a voz quando acorda é a voz de Deus. E a última voz que ele quer ouvir antes de dormir é a voz de Deus. Então ele diz, é muito importante nós começarmos o dia meditando e orando uma promessa de Deus, e é muito importante nós encerrarmos o dia orando e meditando na promessa de Deus. Eu concordo que não tem coisa melhor do que fazer isso na vida, né? Muito bom. E para quem quer ajuda, né? Eu vi aqui que tem uma mensagem da Patrícia Iex, que ela falou que ela usa esse livrinho do pastor todos os dias nas minhas devocionais diárias, junto com a meditação bíblica e oração. A Maria Aparecida também falou que o pastor é uma bênção. É mesmo, gente, é mesmo. Então, isso pode ajudar, né? Pastor, aqui o senhor começa aqui falando, é tão bonito, que há mais de 8.000, né, de acordo com quem falou? Deixa eu ver aqui. É um estudioso inglês. Um estudioso inglês, né? Ele fez esse levantamento. Everett Storms. Mais de 7.000 promessas, né? Mais de 8.000 também, né? Porque tem promessas de Deus para a igreja. Tem promessa de Deus. Tem promessa até de Satanás, né? Para Jesus Cristo, né? Ele faz umas promessas lá, esdrúxulas. Mas uma das coisas, Lídias, que eu acho importante, principalmente para a igreja, para a liderança da igreja, é nós crermos na promessa de Deus no sentido de dar a dinâmica da igreja. Né? De colocar... Então, eu gosto muito daquela promessa, né? Quando o povo de Deus, sob a liderança de Moisés, fica quase encurralado, né? No Mar Vermelho, né? E o exército de Faraó vem justamente para... Tudo isso Deus estava no controle. E Moisés orando, e Deus disse para Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Que marche. Então, isso é uma promessa muito importante para a vida da igreja hoje. Né? Então, nós temos que marchar. Né? Aliás, nós aprendemos aqui no nosso congresso, o pastor Couve colocou uma coisa muito interessante. Ele diz, olha, igreja não é substantivo, igreja é verbo. E o verbo denota o quê? A ação, a dinâmica. E o sujeito da ação é Deus, através de nós. Então, a igreja é um movimento. A igreja está sempre em ação, né? Cumprindo a vontade de Deus. Então, você sabe disso, que se a gente não cresce nas promessas de Deus, a gente não teria começado essa IPP-TV. Verdade. Porque nós estávamos no meio da pandemia, no mês de junho, né? Sem perspectiva nenhuma, quando Deus deu essa visão para a gente, esse insight, né? E a gente, um mês começou, lutou, Deus mandou os recursos, né? Então, é sempre assim. Né? Depois, quando foi para comprar esse imóvel aqui, né? E Deus abriu a porta para a gente, e nós pagamos já esse imóvel já valorizou. Olha, são coisas assim, eu diria assim, indizíveis, quando você vive, quando você crê como igreja. Verdade. E aí vai uma palavra para os líderes. A igreja não vai avançar, a igreja não vai crescer, se nós não crermos nas promessas de Deus. Né? Nós temos que crer nisso. Né? Quando ele diz lá, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Né? E outras promessas lindas que nós temos, que Deus em Cristo Jesus há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Né? Então, crer que Deus Ele vai mandar os recursos para a obra, se nós estivermos fazendo. Tem muita igreja que está parada, que está estagnada, porque eles estão esperando que Deus mande os recursos para eles poderem fazer, porque eles confiam mais no dinheiro que em Deus. E o capital que move a igreja não é dinheiro, gente. O
que move a igreja é a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, vamos viver as promessas de Deus, vamos tomar posse dessas promessas e viver, né? Jesus Cristo diz lá para os seus discípulos: essas coisas vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Né? Então, se você não crê nisso, ânimo no meio das aflições. Enquanto nós estivermos aqui, virão outras pandemias, virão outros problemas, virão outras crises, mas nós temos que ter bom ânimo e ter paz naquilo que Jesus diz na sua palavra. Ele é a nossa paz. Né? E a certeza de que a vitória já está garantida em Cristo Jesus. É verdade, é tão bom ouvir, pastor, o senhor falando aqui já reaviva dentro da gente, né? Eu tenho certeza que você também. E, pastor, para as pessoas que talvez não têm o hábito ainda, né, por exemplo, é muito gostoso ver o senhor falando, assim, a gente quer, por exemplo, ligar na IPP-TV toda manhã aqui e ver, ligar, porque tem um conteúdo preparado. Mas eu queria que o senhor desse um incentivo para a pessoa se esforçar e fazer isso que o senhor falou, de meditar, de buscar, porque tem uns empecilhos também que são, enfim, sejam espirituais ou não, é a gente mesmo, né? Queria que o senhor desse uma palavra nesse sentido. Lídia, a Bíblia é muito clara, né? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, cada crente é responsável individualmente pela sua vida espiritual. Certo? Boa. Jesus disse: quando você quiser orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que está em secreto, e em secreto ele te recompensará. Então, meu irmão, é o seguinte: não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Boa. E a iniciativa é pessoal, certo? Nós, como igreja, simplesmente nós pregamos a palavra, nós ensinamos a palavra, nós motivamos coletivamente, mas se não houver essa preocupação com a vida devocional, não adianta nada, certo? E isso é um hábito que você precisa criar, é uma disciplina espiritual que você precisa ter, né? Não adianta. Aliás, o Miller, David Miller, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim que nós somos aquilo que nós somos diante de Deus na vida devocional, né? E Spurgeon, ele diz assim que um crente de joelhos, ele vê mais longe do que um filósofo na ponta do pé, né? Então, nós somos aquilo que nós somos diante de Deus, né? Essa questão externa, ela é enganosa, né? Ela é fachada. Agora, quando você é uma pessoa de vida devocional, de quebrantamento, de oração, você é isso. E é interessante, né, pastor, que a gente viu aí na conferência de avivamento, que até um avivamento pode começar através de uma pessoa, né, que se coloca Claro, assim, né, claro, Deus usa pessoas. O grande movimento da reforma espiritual do século XVI começou com a crise espiritual de Martinho Lutero. Olha. Até que ele se converte e ele toma coragem de fixar lá as 95 teses, e a partir daquele momento eclodiu o movimento da reforma, né? Havia todo um caldeirão sendo preparado, mas ele foi o estupim. Ele foi o fósforo que acendeu a fogueira, né? Então, Deus faz isso. Deus é Deus. E quando ele quer fazer alguma coisa, ele não usa muita gente, né? Ele começa com 1, com 2, com 3. É verdade. Né? Olha que lindo isso, né, pastor? Um baita sinal, assim, até um sotaque do Rio Grande do Sul agora, para a gente se posicionar e ser encontrados fiéis, né, pelo que Deus quer fazer, né? Pastor, eu sei que o senhor falou várias promessas aí, muitas falam muito aos nossos corações, mas eu queria perguntar para o senhor, qual é a mensagem que o senhor mais gosta? Uma das, né? Deve ter várias aí. Mas qual a mensagem que o senhor mais gosta, aquela que fala muito ao seu coração, ou frequentemente, ou tem falado hoje, talvez? Deve ser várias, né? São várias promessas, né? Porque a vida do cristão, né? Em cima das cada promessas, dia você vive, né? um problema diferente, né? Mas eu estou sem um texto aqui, mas Isaías 41, 10, né?
Eu acho que essa promessa é uma promessa maravilhosa. Isaías, 41, capítulo 41, versículo 10. 10. Não temos porque quando sou Deus contigo. ele diz claramente, né, não temas, não temas. O grande problema nosso é o medo. Né? É O medo paralisa, o medo faz com que a gente não empreenda, o medo atrapalha os nossos relacionamentos. O medo é extremamente prejudicial. É verdade. E ele aqui nessa promessa, ele dá uma ordem, não temas, não tenha medo. E ele vai colocar 5 razões para eu e você não termos medo. Ele diz, porque eu sou contigo, porque eu sou o teu Deus, porque eu te fortaleço, porque eu te ajudo e porque eu te sustento com a minha destra fiel. Então, se você crê nisso aqui, você enfrenta qualquer... Não é? né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Então, essa promessa é maravilhosíssima. Eu gosto muito desse texto. E se você observar aí, esses 5 argumentos que ele usa para eu não ter medo, nem viver assombrado, traz um conforto e um consolo muito grande para a nossa vida e para a nossa alma. Então, eu tenho vivido isso aqui. Né? E no Salmo 91, né, nessa pandemia, eu sempre leio lá, né, que peste nenhuma chegará à tua tenda. Olha que Ele benção. te guardará de todo mal. Salmo 121, guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda. Né? Então, crê nisso, meu irmão. Tá? Se não tiver a vacina, não sei quanto tempo a gente vai demorar para receber essa vacina. Eu já tive o Covid, fui assintomático. Nós retornamos agora às atividades presenciais na igreja. Foi uma festa ontem, as crianças, né? Claro, graças a Deus. Guardando todos os cuidados, crianças a partir de 3 anos usando máscara. Mas foi uma felicidade. As crianças parece que revigoraram, né? E as famílias unidas novamente, isso é uma coisa muito boa. E nós temos orado, né? Que assim como aconteceu lá no Egito, né? As pragas vieram no Egito, mas o povo de Deus sempre foi protegido por Deus. E o senhor falou agora protegido, que bênção, pastor, saber de tudo isso, dessa volta, do retorno das crianças também. Protegido é um dos temas desse mês de fevereiro que a gente vai falar sobre as promessas de Deus. Cada dia vai ser sobre um tema específico, segurança, medo, dessas que o pastor falou aqui. E já quero agradecer ao pastor Erival por essa bênção que ele é nas nossas vidas, por se dedicar a participar com a gente aqui na TV, a vir sempre trazer uma palavra de esperança, de conforto, de Deus aos nossos corações, pastor. Quero agradecer ao senhor. Você é muito exagerado, você é muito exagerado, né? Não sou, eu não. Sou... eles estão de prova comigo. Todo mundo gosta do pastor Erival aqui. O pastor é uma bênção. Humilde servo de Deus. Um homem meio desequilibrado, um louco. Mas Deus tem sido generoso, né? Deus tem sido gracioso. Não existe motivo nenhum para a gente envaidecer, nem se gloriar de nada, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E tudo é Ele que faz, né, Lídia? Tudo de bom que temos vem dele, né? O que tem de ruim é nosso, né, pastor? A gente pede para a gente não estragar, né, pastor? Se existe uma coisa que nós devemos nos vangloriar, é de que nós somos pecadores. A única glória que nós temos é gloriar como pecador. E depois, quando a gente se converte, a nossa glória é Cristo, é a cruz de Cristo. Então, não existe espaço. Eu creio que, como diz Spurgeon, soberba é loucura. Soberba, vaidade é loucura. É insanidade, né? É verdade. Mas que é muito bom meditar nas promessas de Deus, né, pastor? Se ficar junto meditando é muito bom. Uma palavra final, pastor, uma mensagem para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente, por favor. A palavra que eu quero deixar aqui é gratidão, né? Gratidão por vocês, pela nossa IPP-TV. Agradecer a você que tem nos apoiado e vamos nos apoiar aí, por favor. Assine o canal, faça divulgação do canal, faça na sua igreja um movimento. Nós estamos chegando agora a 700 mil inscritos do canal do YouTube, mas é muito pouco. Eu vejo, às vezes, aí uns canais com 2 milhões, 3 milhões de assinantes, né? Ensinando coisas que não edificam,
que não contribui para o bem das pessoas. Então, a ITV-PP, acho que é a primeira TV web do Brasil com conteúdo bíblico, 24 horas no ar. E ore para que nós possamos também ter o sustento, porque isso tem um custo alto aqui, né, mensal, e nós dependemos inteiramente da graça de Deus, né? Nós fizemos o congresso agora, você sabe, e disponibilizamos todo o conteúdo do congresso gratuitamente. Nós tivemos 115 igrejas retransmitindo o congresso. Os preletores vieram, nós custeamos apenas a passagem, uma pequena oferta para despesa de transporte. Então, tudo que nós fazemos aqui, meus amados irmãos, não é visando lucro financeiro, visando lucro pessoal, mas é promoção do reino de Deus. E Deus sabe disso, Ele conhece. E Ele tem honrado a gente. Então, seja um parceiro nosso, nos ajude divulgando aí para que esse conteúdo possa chegar ou possa alcançar o maior número possível de pessoas. E a você, Lídia, ao Marcos, que é o diretor, a todos que trabalham aqui na IPP-TV, minha eterna gratidão, reconhecimento de que vocês têm sido bênção na nossa vida. Tá? Igualmente. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a equipe aqui da IPP-TV. Muito obrigado por estar participando aqui também. Que isso, a gente que agradece, pastor. É muito gostoso ter o senhor conosco, de ter Deus colocar o senhor no nosso caminho, e Ele que tem feito tudo isso, a gente agradece Ele. A palavra é gratidão mesmo, pastor. Obrigada mesmo nesse primeiro dia, né, dos estúdios novos. É uma alegria poder viver isso e que o senhor seja glorificado, porque é Ele que tem feito isso tudo. Muito obrigada, pastor. Obrigada mesmo.